Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Janaína, eu sou licencianda em Biologia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, no Polo de Amargosa. Meu nome é Maíse. Meu nome é Luiz Miguel, eu sou aluno do curso de licenciatura em Biologia, Polo EAD Amargosa, pela Universidade Estadual de Santa Cruz. A solução ela é uma mistura homogênea entre duas ou mais substâncias, são extremamente importantes, extremamente comuns na natureza e relacionam-se diretamente com os processos vitais. Os componentes de uma solução são o soluto e o solvente. O soluto é a substância dissolvida, já o solvente é a substância que o dissolve, ou seja, é a substância na qual o soluto será dissolvido para a formação de um novo produto. Classificações. Uma solução pode ser classificada a partir de suas propriedades. Então nós temos quanto ao seu estado físico e quanto à natureza das partículas dispersas, sendo que essa classificação ela se subdivide também. Quanto ao estado físico, nós podemos ter uma solução em qualquer estado físico da matéria. Sendo assim, nós temos soluções sólidas, que recebem o nome de ligas, e geralmente tratam-se de mistura homogênea entre metais. Um bom exemplo é o bronze, que é uma mistura do zinco e estanho. Nós temos soluções líquidas, que podem ser de três naturezas distintas. Então nós podemos ter sólidos dissolvidos em líquidos. Por exemplo, a água do mar é uma solução que apresenta vários solutos, entre eles o cloreto de sódio. Podemos ter líquidos dissolvidos em líquidos, por exemplo, o combustível denominado gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo, e nós temos a adição do etanol. Nós temos também gases dissolvidos em líquidos, e nós podemos observar essa mistura quando olhamos para um aquário, onde nós temos ali uma grande quantidade de oxigênio diluído na água, que é responsável pela respiração dos peixes. E o terceiro tipo de estado físico são soluções gasosas, que são aquelas constituídas apenas por gases, sendo que toda mistura entre gases apresenta uma única fase, sendo, portanto, uma solução. Por exemplo, nós temos o ar atmosférico. Já com relação à natureza das partículas dispersas, nós temos relação direta quanto à natureza do soluto. E nós podemos ter dois tipos de soluções. A primeira são as soluções iônicas. São aquelas que apresentam íons dissolvidos, são chamadas também de soluções eletrolíticas, pois conduzem correntes elétricas. Por exemplo, nós temos o sal diluído em água, que é um bom exemplo de solução iônica. E o segundo exemplo, referente à natureza das partículas, são as soluções moleculares, que são aquelas formadas por moléculas dissolvidas, são também chamadas de não eletrolíticas, pois não conduzem corrente elétrica. E, por exemplo, nós temos o açúcar dissolvido em água. Solubilidade. A maioria das substâncias dissolvem-se em um certo volume de solvente em uma quantidade limitada. Solubilidade ou coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima que esse soluto pode ser dissolvido em um certo volume de solvente a uma dada temperatura, formando-se esse sistema estável. Nesse vídeo, nós iremos dar exemplo da solubilidade do sal de cozinha. Cada 100 gramas ou 100 ml de água vai conseguir dissolver 36 gramas do sal de cozinha numa temperatura de 20 graus Celsius. A solubilidade ela é classificada em três, que é a saturada, insaturada e a supersaturada.
para uma substância ser considerada saturada, ela precisa atingir a solubilidade ou o coeficiente de solubilidade. Nessa solução, o soluto dissolvido e o não dissolvido, eles têm um equilíbrio dinâmico entre si. Essa solução saturada, ela pode ou não apresentar um corpo de fundo. O que é o corpo de fundo? É a parte do soluto que não se dissolve, que fica no fundo do recipiente. Agora eu irei dar um exemplo de solução saturada. Como eu disse, eu irei usar o exemplo do sal de cozinha. Se eu tiver 50 gramas de sal de cozinha e quero dissolver esses 50 gramas de sal de cozinha em 100 gramas ou 100 ml de água numa temperatura de 20 graus Celsius. Apenas 36 gramas desse sal de cozinha irá se dissolver na água e 14 gramas irá ficar no fundo do recipiente como um corpo de fundo. Então, podemos dizer que essa solução ela é uma solução saturada com corpo de fundo. Solução insaturada é quando a quantidade de soluto é menor que o coeficiente de solubilidade ou a solubilidade. De maneira que podemos acrescentar mais soluto que ele ainda irá dissolver. Um exemplo do sal de cozinha. Se pegarmos 15 gramas de sal de cozinha para dissolver em 100 gramas ou 100 ml de água em uma temperatura de 20 graus Celsius. Esses 15 gramas de sal de cozinha, ele irá se dissolver. Porém, se nós acrescentarmos mais soluto, também irá dissolver. Por quê? Porque a quantidade máxima desse sal de cozinha é 36 gramas. Então, se nós acrescentarmos 15, ainda irá faltar 21 gramas. Então, essa solução ela é insaturada, porque ela não atinge a quantidade máxima de solubilidade. Solução supersaturada é aquela em que a quantidade de soluto é maior que a solubilidade ou o coeficiente de solubilidade. Normalmente, para termos uma solução supersaturada, nós aquecemos a solução saturada que tenha um corpo de fundo. No caso, eu vou pegar o exemplo que eu usei na solução saturada, que foi do sal de cozinha. Nessa solução saturada, nós tínhamos 50 gramas de sal de cozinha, 100 gramas ou 100 ml de água, numa temperatura de 20 graus Celsius. Desses 50 gramas, 36 gramas se dissolveu na água e 14 gramas não se dissolveram e ficaram no fundo do recipiente, formando assim um corpo de fundo. Se pegarmos essa solução e aquecermos, veremos que as 50 gramas de sal de cozinha que nós utilizamos, que nós colocamos, irá dissolver completamente. Se pegarmos essa solução e deixarmos ela resfriar, deixamos em resfriamento para que ela volte à temperatura inicial de 20 graus Celsius, veremos que os 50 gramas que nós dissolvemos nesse aquecimento, ele vai continuar dissolvido na água. E assim vai ter um supersaturamento. Por quê? Porque a solubilidade do sal de cozinha é de 36 gramas para 100 ml ou 100 gramas de água numa temperatura de 20 graus Celsius. Só que agora nós temos 50 gramas de sal de cozinha dissolvido em 100 ml ou 100 gramas de água. Então, já não é mais uma solução saturada, e sim supersaturada.
As soluções ela também apresentam como classificação a sua proporção entre soluto e solvente. No caso, temos a diluída e a concentrada. A diluída, há uma baixa relação entre soluto e solvente, ou seja, a quantidade de soluto dissolvida está bem abaixo da capacidade de solubilidade do solvente. Para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo de um copo com água de 300 ml e colocamos nesse copo com água uma colher de café de açúcar e misturamos. Então, a quantidade de soluto, que no caso é o açúcar, está bem abaixo da capacidade de solubilidade do solvente, que no caso aí é a água. Então, há uma baixa quantidade de soluto em relação ao solvente. No caso da concentrada, a quantidade de soluto está maior que a quantidade de solvente, ou seja, a quantidade de soluto estar bem próxima à capacidade de solubilidade que o solvente possui. Vamos pegar o mesmo exemplo do copo com água. Pegamos esse copo com água de 300 ml e colocamos uma colher de sopa de açúcar. Então, nesse caso, a quantidade de soluto que foi colocada nesse solvente está bem próxima à capacidade de absorção que esse solvente ele possui. Então, temos essas duas classificações em referente à sua proporção, que é a diluída e a concentrada. Bom, a concentração. O que seria a concentração de uma solução? A concentração de uma solução refere-se à quantidade de soluto em uma quantidade exata de solvente. E essa concentração ela é bastante utilizada no nosso dia a dia, na produção de alimentos, na produção de bebidas, na produção de medicamentos, na administração de medicamentos. O nosso corpo ela faz essa concentração só que de forma natural. A quantidade de nutrientes, de substâncias que serão destinadas aos nossos órgãos, que serão destinadas ao sangue. Então isso é feito de uma forma natural. No nosso dia a dia é necessário saber a quantidade exata de soluto que vai ser dissolvido no solvente para poder estar fazendo essa administração, para estar fazendo essa produção no nosso dia a dia. E isso é feito de diversas formas, como por exemplo, a concentração percentual pode ser feita através da molaridade, da normalidade, da molalidade e da osmolaridade. No caso da molaridade de uma solução, ela é dada pelo número de moles, ou seja, o número de soluto, pelo volume de uma solução em litros. E isso eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente. Bom, agora vamos fazer a molaridade através do cálculo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, temos o nosso cafezinho, certo? E eu utilizei 34,2 gramas de sacarose para preparar esse meu cafezinho aqui, certo? Esse café, o volume adoçado dele foi de 50 ml. E aí eu quero saber qual é a concentração de sacarose nesse café, certo? Então, temos que a sua massa é igual a 34,2 gramas. Temos o volume, que é de 50 ml. E temos a molaridade que vamos ter que descobrir, certo? Que é a concentração de sacarose utilizado neste café. Para saber qual é a molaridade, nós temos que fazer a formulazinha. A fórmula é M igual a M dividido por M vezes o volume, ou M é igual a M sobre M vezes o volume. Então, a molaridade ainda não temos, é o que queremos descobrir. Temos que M é a massa que foi dada. Então, temos que M é 34, substituindo na formulazinha, 2, sobre
a massa molar. MM refere-se à massa molar. Ele deu aqui C12, H22 e o O11, carbono, hidrogênio e oxigênio. Na tabela periódica, essa massa atômica é referente a carbono, é 12, vezes. Então, vamos multiplicar a essa massa que ele deu aqui, vezes 12, mais o hidrogênio lá na tabela atômica, lá na tabela periódica, a massa atômica é 1, vezes 22, mais o oxigênio, que lá na tabela periódica, sua massa atômica é 16, vezes 11, que foi o que ele deu ali. Então, temos que 12 vezes 12 dá 144, mais 1 vezes 22 dá 22, mais 16 vezes 11 dá 176. Isso é igual 144 mais 22 mais 176 dá 342 gramas por mol. Substituindo isso aqui na fórmula, vai ficar 342 vezes o volume. O volume que ele deu aqui é de 50 ml, mas temos que transformar isso aqui em litros. Então, temos que 50 dividido por 1000 é igual a 0,05, certo? Isso aqui vamos colocar aqui na nossa fórmula, vezes 0,05. Então, temos que M é igual a 34,2 sobre 342 vezes 0,05 dá 17,1. Então, M é igual a 34,2 dividido por 17,1. Isso vai dar igual a 2 mols por litro. Então, eu queria saber a concentração de sacarose nesse café, em 50 ml de café. Então, eu sei que a molaridade foi de 2 mol por litro, certo? Então, essa é a fórmula que utilizamos para fazer a concentração, o cálculo da molaridade. Finalizei para vocês aqui o cálculo de molaridade, certo? Esse cafezinho que foi utilizado aqui no exemplo, ele é considerado uma solução saturada. Por que uma solução saturada? Porque quando fazemos o café e precisamos coar ele para tirar aquele excesso de soluto que ficou ao fundo. Então, ele é considerado uma solução saturada, certo? Então, vemos aqui soluções. Hoje vimos soluções, o que é soluto, o que é solvente, sua classificação quanto ao estado de agregação, quanto à natureza, quanto à solubilidade, a proporção entre soluto e solvente. Falei um pouco sobre a concentração das soluções. Mostrei para vocês um exemplo de concentração, que no caso utilizado foi a molaridade. Mostrei para vocês como é que é feito o cálculo, mostrei a fórmula utilizada para ser feito a molaridade. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E ficamos por aqui. Até mais.